Boa tarde, professor Rafael Ramos aqui, tudo bem? Bom, galera, é o seguinte, vamos ver agora alguns assuntos, alguns conteúdos que são de interesse basilar para a gente, tá? Então a gente vai iniciar aqui verificando conceitos básicos, por exemplo, algoritmo, e depois a gente vai passar para variáveis e por fim a gente vai fazer um nosso primeiro algoritmo que tem algum tipo de funcionalidade, tá bom? A gente vai começar bem devagarinho, vai apresentar primeiramente os conceitos iniciais, tá? Vamos começar então com algoritmo. Professor, o que seria um algoritmo? Gente, um algoritmo nada mais é do que uma lista, tá? Do que um passo a passo, do que uma forma de dizer como resolver um problema. Por exemplo, se eu tiver que somar dois números, como é que eu faço para somar dois números? Um exemplo poderia ser esse aqui, ó. Somar dois números. Então, como é que eu somo dois números passo a passo? Então, passo 1, eu peço para alguém me informar um número, né? Ou fulano, me informe um número. Segundo passo, anotar esse primeiro número. Você pega o número que a pessoa te informou e anota. Armazena essa informação. Passo 3, informa um segundo número. Ei, fulano, informa o segundo número. A pessoa vai te informar. Passo 4, anota esse segundo número. Passo 5, soma esses dois números. E passo 6, informa o resultado para a pessoa. Tudo bem? Bem simples. Isso é um algoritmo, tá? Um algoritmo passo a passo, tá? Então, uma vez entendido o que é um algoritmo, o que a gente pode fazer então para transformar esse algoritmo em algo mais de forma assim que a gente possa transformar uma coisa mais automática, né? Que a gente possa de repente estar transformando esse passo a passo numa coisa mais automatizada, assim, tá? A gente vai ter que partir para uma forma de trabalhar mais informatizada, tá? Por exemplo, aqui eu mostro esse mesmo programa que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Esse mesmo programa que somar dois números, que está em forma de texto, a gente vai fazer ele aqui embaixo, tá? Na parte de cima eu estou usando o texto, na parte de baixo eu vou usar esses quadrinhos que vocês estão vendo aqui, tudo bem? Muito simples, então. Olha só aqui então nesse primeiro quadrinho, o que eu tenho lá? Eu tenho o mesmo nome, somar dois números, soma dois números, tudo bem? Então aqui nesse quadrinho o que eu tenho? Eu estou pedindo para a pessoa informar o primeiro número. No de baixo estou pedindo para formar o segundo. E aqui eu vou colocar o resultado. Perceba que é a mesma coisa do de cima. Só que no de baixo eu estou usando esses quadrinhos aqui. Tudo bem? Olha só. Esses quadrinhos eu posso colocar qualquer coisa. Qualquer informação. Pode ser números. Pode ser uma palavra. Pode ser uma operação. Por exemplo, 3 mais 3. 4 vezes 4. 5 dividido por 3, tudo bem? Qualquer tipo de informação eu posso colocar dentro desses quadrinhos aí. Então vamos lá. Informe o primeiro número, certo? Vamos dizer que a pessoa informou para a gente 4, tá? Informou 4. E depois a pessoa informou para a gente certinho? Então a pessoa informou um número que foi 4 e depois ela informou outro número, vamos dizer um número qualquer, 6, tá? Então perceba aqui, no primeiro quadrinho, informe o primeiro número, a pessoa informou 4 e no segundo quadrinho a pessoa informou 6. Então aqui no resultado, na linha do resultado, eu vou fazer aqui uma soma, tá? Eu começo com um sinal de igual e vou colocar 4 mais 6. Tudo bem? Vamos lá. Então, quanto é 4 mais 6? Quanto é 4 mais 6? 10. Pronto, tá aí, beleza? Pô, professor, até agora só isso aí. Entendi então que é um algoritmo que soma dois números. Ótimo.
Eu vou fazer aqui, você viu aqui que eu somei diretamente. Eu vou fazer uma segunda versão que vai fazer o mesmo resultado. Olha só. Perceba. Eu vou colocar aqui então nesse quadrinho do resultado de novo, tá? E aqui eu vou até fechar aqui esse programa, tá? Eu vou deixar só o nosso programinha de variáveis, tudo bem? Só o nosso programinha de planilha. E vou colocar aqui em resultado novamente uma nova forma de fazer esse mesmo resultado, essa mesma operação. Então comecei com um igual ali. Eu vou clicar nesse primeiro quadrinho de cima, lá do informe o primeiro número, ó. Você percebeu aí que ficou azulzinho? Certo? Por que ficou azul, professor? Porque eu estou selecionando aquele espacinho ali que você está vendo. Tá? Qual é o nome desse espacinho, desse quadradinho? B3. Tá vendo ali em cima, B3? Professor, por que é B3? Porque é como se fosse um endereço, é o nome desse quadradinho, tá? O programa está nomeando esse quadradinho, esse lugar onde a gente vai colocar uma informação, está nomeando ele com B3, tá? Mas eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? O programa está nomeando como B3, tá bom? Então eu vou pegar igual a B3 e vou somar com B4. Tá vendo aí que o B4 é esse vermelhinho e tal, pronto. Então eu tô somando o quadradinho de cima, que se chama B3, com o quadradinho de baixo, que se chama B4. Pronto. Por enquanto tá zero. Mas observe bem. Agora eu vou colocar as mesmas coisas. Informe o primeiro número. A pessoa vai dizer 4. Ótimo. Informe o segundo número. O segundo número foi 6. Olha só o que vai acontecer lá no resultado. Resultado é 10. Professor, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Só que aqui nessa coluna, eu estou utilizando apenas os números, tá? E aqui nessa outra coluna, na coluna B, eu estou utilizando com variáveis. Eu estou somando não o número que está dentro do espacinho, mas estou somando o próprio espacinho. Ou seja, eu estou usando uma variável. Professor, o que é uma variável? Gente, variável é só isso. Variável é um espaço onde você vai armazenar um dado. Pronto. Tá bom? Então, como é o nome desse espacinho aqui que está o 4? Esse primeiro 4. B3. Tudo bem? Desse outro aqui. B4. Pronto. E aqui eu estou somando B3 com B4. Tá dando 10. Por quê? O que é que tem dentro de B3? 4. O que é que tem dentro de B3? 4. O que é que tem dentro de B4? 6. Olha só então aqui a diferença. Professor, tudo bem, eu vi, mas eu não vi vantagem. Olha só a vantagem agora. Vamos dizer então que a pessoa mudou lá o 4. Professor, não é 4 não. Não era 4 que eu queria dizer, não, era 8. Então você vai deletar o 4 e vai colocar 8. Observe o que aconteceu lá no resultado. Automaticamente ele atualizou para 14. 8 mais 6, 14. Olha só então aqui nessa segunda versão, sem utilizar variável. Olha só, aqui eu não estou somando o lugarzinho que está o 4. Eu estou somando 4. E aqui eu não estou somando com o lugarzinho, o segundo número, ó. Informa o segundo número. Eu não estou somando o lugarzinho que está o 6. Eu estou somando o próprio 6. Aqui, ó. Estou somando 4 mais 6. Tudo bem? Então, quando eu deletar aqui o 4, vamos dizer que eu queira deletar o 4. Pronto. E vou colocar 8. Do mesmo jeito que eu fiz lá no com variáveis. Eu te pergunto, mudou aqui o resultado? Não. Continuou 10. Por quê? Porque eu não estava somando a variável, o lugarzinho. Eu estava somando 4 mais 6. Então, se eu quiser, eu vou ter que ir lá manualmente, apagar o 4, colocar 8. E aí vai ficar 14. Perceberam a diferença? Perceberam? Então, quando eu estou programando, gente, eu não uso o número em si. Eu vou usar, sim,
as variáveis, que nada mais são do que um espaço que eu vou armazenar algo. Tudo bem? Professor, então por que que você já não soma logo 8 com 6, macho, velho? Porque é simples, meu filho. Olha só. Eu sei qual é o número que o meu usuário vai informar? Não, eu não sei. Então, olha só. Aqui eu vou deixar em branco. Aqui eu vou deixar em branco. Tudo bem? Vou deixar em branco. Aqui eu vou deixar em branco. E aqui eu também vou deixar em branco. Tá bom. Tranquilo. Show de bola. Olha só as duas diferenças. Então, ó, eu vou fazer primeiro com variáveis. Então, soma dois números. Quero somar dois números. Eu vou perguntar então para a pessoa. Me informe o primeiro número. Aí a pessoa vai me informar lá, sei lá, qualquer número. Diga aí, eu vou dizer aqui 3. Pronto. Qual o segundo número? Ah, a pessoa vai dizer, sei lá, 7. Pronto. Observe lá no resultado. 10. Eu fiz algum cálculo entre 3 mais 7 para dar 10? Não. Por quê? Porque aqui eu estou somando o lugarzinho lá, o quadradinho onde está o 3 e o quadradinho onde está o 7. Então qualquer valor que for informado lá no quadradinho, no primeiro, vai ser somado com qualquer valor que for informado no segundo. Ponto. É isso. Compreenderam agora o que é variável? Tudo bem? Pronto. Então, entendido o que é uma variável, a gente vai fazer o nosso primeiro programa. Eu vou transformar agora isso aqui que vocês estão vendo lá no pseudocode. Vamos lá para o nosso pseudocode. Tá? Vamos para o pseudocode. Então, ó, primeiro foi texto. Agora foi a planilha para vocês verem o que é uma variável, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é o algoritmo. Tá legal? No nosso pseudocode. É a mesma coisa que vocês estão vendo ali em cima. Tá bom? Perceba então, ó, que eu tenho um nome do algoritmo. Todo algoritmo ele tem que ter um nome, tá? O meu algoritmo eu estou chamando de soma, tá? E aí eu estou criando esse espacinho bem aqui, ó. Tá vendo lá no de cima? Esse espacinho que vai armazenar o primeiro número é essa linha aqui, a linha número 2. Tá vendo, ó? A linha número 2 é o N1. Eu poderia colocar qualquer número, eu poderia colocar qualquer letra, eu poderia colocar qualquer palavra, nomear de uma forma livre, desde que não comece com caracteres especiais e nem tenha espaço entre as linhas. Tem que ser tudo junto, tem que ser começado por letra, tá bom? Então estou colocando aqui N1, mas eu poderia colocar número 1, sem acento, lógico. Número 1, num1. Todas essas seriam nomenclaturas válidas, tá? Então, quando eu coloco var, eu estou falando para o meu programa pseudocode, armazene na memória, reserve na memória lá do meu computador um lugarzinho para que eu coloque uma informação lá. Porque o meu usuário coloca uma informação lá. Tudo bem? Pronto. Isso é uma variável, gente. Eu estou criando aquele primeiro quadradinho que vocês estão vendo lá, que vai armazenar um número que vai ser informado pelo usuário. Tudo bem? E estou chamando ela, ao invés de B3, naquele programinha lá de cima, eu estou chamando ela de N1. Só isso, tá bom? Depois eu coloquei uma vírgula e criei o segundo espacinho e estou chamando de N2, tá bom? Se eu queria colocar número 2, pode sem problema, tá? O que eu quero é que você entenda, uma variável e nada mais do que um espaço reservado de memória para reservar qualquer tipo de informação. Tá legal? E depois a gente está criando uma outra variável, ou seja, um outro espacinho que eu estou chamando de soma. Tá bom? Que eu vou armazenar o resultado da soma das duas informações anteriormente informadas pelo meu usuário. Só isso. Bom,
Então, vamos lá. Então, eu estou pedindo depois, olha só, eu não cliquei aqui, ó, informe o primeiro número. Eu quero que meu usuário veja isso na tela. Quero que apareça essa frase na tela. Então, se eu quiser mostrar algo na tela para o meu usuário ver, eu uso um comando que se chama escreva. Gente, o que é um programa? Nada mais é do que linhas e linhas de comandos. Comandos mesmo, você está comandando, você está mandando, máquina, faça isso, faça aquilo. Nesse caso, você está falando para sua máquina, escreva. Escreva o quê? Digite o primeiro número. Essa frase, digite o primeiro número, que está entre aspas e entre parênteses, vai aparecer na tela para o teu usuário. Pronto. Tudo bem? Tranquilo. Só que quando o teu usuário vê isso aí na tela, o que ele vai fazer? Ele vai ir lá no teclado e vai digitar um número. Certo? Pronto. Então eu tenho que ter um outro comando que capture esse número, que leia esse número digitado pelo meu usuário e armazene esse número lá naquele lugarzinho aonde a gente tinha criado a variável, aquele espacinho que a gente nomeou de N1. Compreenderam? Então vamos lá. Digite o primeiro número. Apareceu essa frase na tela. O teu usuário vai digitar um número. Então você, como programador, tem que criar um comando que capture, que obtenha, que leia este número e armazene na variável N1. Pronto, é isso aí. Tudo bem? Bom, então escreva, digite o segundo número. O que vai aparecer na tela? Tudo que está entre aspas e está entre parênteses. Toda essa parte rosinha que você está vendo aí vai aparecer na tela para o teu usuário, tá bom? Aí depois disso que ele vai fazer o quê? Digitar outro número. Novamente você tem que ter um comando de entrada, ou seja, você vai ter que capturar o que o teu usuário digitou. Você vai usar um comando leia, tá? Então, uma vez lendo o que? Você vai pedir para que ele leia, para que ele pegue este número, esta informação, e coloque naquela variável, que coloque naquele espaço que você armazenou e chamou de N2. Pronto, acabou. Ou seja, tem aqui o N1, tem aqui o N2. Falta você fazer o que? Falta você somar o N1 com o N2. Igual a gente fez lá em cima com B3 e B4. Da mesma forma, então eu vou fazer aqui a linha soma, tá? Soma. Aí você tá vendo aqui, professor, eu tô vendo aqui, depois da palavrinha soma, eu tô vendo menor que e um hífenzinho, um sinalzinho de menos. Isso aí, gente, não parece uma seta para a esquerda? Não parece uma setinha para a esquerda? Pois é. Na realidade, esse símbolo de seta para a esquerda é o símbolo de atribuição, ou seja, ele vai pegar tudo que está à direita desse símbolo e vai jogar para o que está à esquerda desse símbolo. O que isso quer dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: o programa, some aí o que estiver em N1 com o que estiver em N2 e jogue isso na variável soma. Novamente, o pseudocode, pegue o conteúdo de N1 informado pelo meu usuário, que lá no programinha de cima é 3, tudo bem? Some com o conteúdo informado que está armazenado em N2, tá certo? Que no nosso caso aqui é 7. E some isso, ou seja, some 3 mais 7, e jogue isso em soma. Ou seja, jogue isso lá naquele espacinho reservado que eu nomeei com o nome soma. Só isso. Tudo bem? E depois eu quero mostrar para o meu usuário o resultado. Ô, meu filho, é o seguinte, a soma dos dois números é tal. Então, você vai jogar um comando escreva. Novamente,
Se eu quiser que mostre uma frase na tela, eu tenho que colocar essa frase entre aspas e entre parênteses. Então, perceba que essa partinha rosinha, tá? A soma dos dois números é... Fechou aspas. Aí eu venho com uma vírgula. Para quê? Para que depois dessa frase, a soma dos dois números é... apareça o que está dentro da variável soma, que vai ser 10 no nosso caso. Tá bom? Pronto, feito isso, fim algoritmo. Então, eu vou fechar aqui o nosso programinha dos quadradinhos. Vou deixar apenas o pseudocode, tá? Vamos lá. Pronto, beleza. Quando eu clicar então aqui nesse símbolozinho de play, ele vai começar a mostrar como o programa vai ficar para o usuário. Perceba lá então o que a gente tinha pedido para mostrar para o usuário. O usuário, insira aí um valor para a variável N1, não é isso? Aí o usuário, vamos lá, o usuário digitou 3. Pronto, apertou Enter. Ok. Digite o segundo número, tá vendo lá? Insira um valor para a variável N2. Ou seja, que está dizendo, eu tenho um espacinho aqui na memória e eu chamei esse espacinho de N2. E você, usuário, informe um valor para guardar nesse lugarzinho. Pronto, então vai ser 7, por exemplo. Ok. Olha só aqui a linha do final. A soma dos dois números é 10. Pô, professor, esse trabalho todo para fazer uma soma. Sim, mas olha só a beleza desse programa. Vamos dizer que eles são qualquer número. Vamos lá. 647. Ok. Informa o segundo. O segundo 49. Pronto. O resultado é 696. Acabei de fazer um programa que soma qualquer número. Ele não quer saber qual vai ser o número. Novamente, porque eu não estou somando números, eu estou somando espaços, aqueles quadradinhos lá que eu estou chamando de variáveis. Eu não, é a informática que chama de variáveis. Observe bem, olha o poder disso. Se você entendeu o que é uma variável, acabou. A informática vai ficar fácil para você a partir de agora. A variável nada mais é do que um espaço de memória, é só isso. Tudo bem? É aquele quadradinho lá que você viu, um espacinho que eu estou nomeando. Pronto, é só isso. Você percebeu aqui que eu posso informar agora qualquer número como o número 1, qualquer número como o número 2, que vai aparecer lá na terceira linha o resultado, e o resultado vai estar correto. Tudo bem? Pois pronto. O que acontece? Eu quero então que vocês... Se você não entendeu, volta esse vídeo. Veja novamente. Não entendeu? Volta de novo. Esse vídeo é para você ver umas 2, 3, 10, 20 vezes até que você... Opa, peraí. Começando a entender isso aí. E outra, para que você entenda, você tem que praticar. Então o que eu recomendo? Assista, tente entender e tenta abrir o teu pseudocode e fazer sem ver. Então, vê a aula, vai no pseudocode, digita, tenta ver se deu certo. Se não deu, volta no vídeo, vê lá a linha de comando. Ah não, errei aqui, ficou faltando aqui um ponto e vírgula no final do comando, ficou faltando um layer. Pronto, até você acertar. Acertou, você vai ver que vai começar a entender, vai desenvolver, você vai entender. Tudo bem? Pois pronto, qualquer dúvida a gente está à disposição nos grupos. E faça o seguinte, eu vou deixar então como atividade para que vocês façam esse programa aí. Então façam o código-fonte no pseudocode e envie via PV até amanhã, tudo bem? É uma última oportunidade para que você possa pontuar. E aí, até semana que vem.